seja muito bem-vindo! Hoje eu vou dar uma pausa na organização do meu AP para fazer um tapete. Sim, faz parte da organização, porém eu quero trabalhar de forma um pouquinho mais tranquila hoje. Por isso eu vou fazer um tapete. Eu vou trabalhar com este fio aqui. Este fio é da Círculo, da empresa Círculo, é o Barroco Decore. Esse fio é preto e esse fio ele já vem cheio de pelinhos, então ele não pede um ponto muito trabalhado. Então vai ser fácil e rápido de fazer esse tapete. Tem um rótulo aqui, rótulo é esse papelzinho aqui que envolve esse novelo. Aqui tem várias informações, o fio é preto, mas tem uma cor aqui, um número, 89,90. Esse novelo tem o Tex 1553. O que é Tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura, a composição dele, o material que foi feito. Tem 180 metros esse novelo, então acredito que dê para fazer um tapete pequeno com apenas um novelo. Eu só tenho um novelo, só tenho esse aqui e esse aqui vai ter que dar para fazer um tapete. Vamos ver o que vai sair. Então aqui tem a sugestão de agulhas para trabalhar. Em crochê tem a sugestão de agulha número 4, mas eu vou trabalhar com tricô. A sugestão aqui é de 4,5, agulha 4,5. Porém, o meu ponto é muito apertadinho, então eu vou trabalhar com agulha número 5. Aqui no rótulo vem a sugestão, mas a receita depende de adaptação, então é de gosto pessoal. Eu sempre recomendo fazer uma amostra com a tensão do seu ponto, com o tipo de material que você quer usar. Então, aqui sugere 4,5, mas eu vou trabalhar com a 5. Então é isso. Bora trabalhar. Para fazer esse trabalho eu vou utilizar este fio aqui. Este fio já vem assim com uns pelinhos, é chamado Barroco Decore. É indicado para crochê, tricô, tapeçaria. Esse novelo tem 180 metros e tem o Tex de 1553. O que significa Tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura, a composição, o material que ele foi feito. E esse fio aqui tem a sugestão de agulhas para trabalhar. Em crochê, a sugestão é de agulha número 4. Em tricô, a sugestão é de 4,5. E é isso. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 5 e um fio compatível. Eu vou trabalhar com este fio aqui, que já vem com esses pelinhos, e esse fio aqui é o Barroco Decore. É um novelinho que vem 180 metros e tem 65% de algodão e 35% de poliéster. Esse fio é indicado para crochê, tricô, tapeçaria e artesanato em geral. Aqui no rótulo tem algumas informações. Esse fio é preto, porém tem aqui o número da cor, que é 89,90. O Tex desse fio é 1553 e é indicado aqui para o tricô, é sugestivo, né? Agulhas 4,5. Como o meu ponto é muito apertadinho, eu prefiro trabalhar com agulha número 5. Até com agulha número 6 é possível de se trabalhar. Como eu vou fazer um tapete, eu preciso fazer uma amostra, como em qualquer outro trabalho de tricô, para saber exatamente quantos pontos colocar na minha agulha. E eu já fiz essa amostra e eu tenho aqui
com a minha tensão de pontos, trabalhando com o mesmo material que eu vou fazer, utilizando a agulha número 5, eu consegui obter 13 pontos em 10 centímetros. A medida padrão de um tapete normalmente é 40 por 60. Então, eu coloquei aqui 40 centímetros. Eu tenho 13 pontos em 10 centímetros. Quantos pontos eu vou precisar para fazer um tapete de 40 centímetros? Tem que fazer essa continha básica. Então, eu peguei 10x, multipliquei o 13 por 40, que deu um total de 520. Dividindo aqui, eu obtive 52 pontos. Porém, eu só tenho um novelo para fazer esse tapete e eu resolvi então tirar esses 2 pontos, fazer com 50 pontos. Ou seja, o meu tapete vai ter um pouquinho menos de 40 centímetros. Mas para mim não tem problema, mas a conta correta dá 52. Eu estou tirando 2 pontos por minha conta e risco. Feita a amostra, agora eu já posso começar o meu trabalho, então eu vou colocar os meus 50 pontos na agulha. E o jeito de colocar os pontos na agulha, nesse fiozinho aqui, é exatamente igual ao fio comum, não tem mistério. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha, eu tenho 50 pontos e me sobrou essa pontinha aqui, que eu não vou me preocupar agora, porque eu vou esconder essa pontinha no final do trabalho, na hora de fazer os acabamentos. Eu vou fazer esse trabalho utilizando apenas o ponto tricô. Sim, é o ponto básico mesmo, é o ponto mais fácil de se fazer. Porém, eu vou fazer uma coisinha diferente apenas no primeiro ponto de cada carreira, porque vai ser o meu pontinho de borda. Para que servem os pontinhos de bordas? Os pontinhos de bordas, eles servem para deixar o trabalho mais alinhado e eles também evitam que o trabalho se enrole. Então, esse meu primeiro pontinho, eu vou trabalhar assim, da seguinte forma. Eu vou só passar para a agulha assim, sem trabalhar, com o fio na frente mesmo. E os demais pontos eu vou fazendo em tricô. Ó, sempre tomando cuidado para não pegar só os pelinhos, tem que pegar o fio. Assim. É só fazer tricô até chegar no finalzinho da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, no último pontinho, que é o pontinho de borda, mas eu também vou trabalhar em tricô. Eu concluí dessa forma a primeira carreira. E tudo que eu fiz aqui nessa primeira carreira é que eu vou repetir até o final do trabalho. Recapitulando então, primeiro ponto, vou passar para a agulha sem trabalhar e vou seguindo com ponto tricô até o final da carreira, inclusive no último pontinho. Tudo em tricô. Vou aqui para a segunda carreira e, como eu disse, o primeiro pontinho eu vou só passar para a agulha sem trabalhar e vou seguindo em tricô até o finalzinho da carreira. E dessa forma por todo o trabalho, até o tamanho desejado. Eu vou seguir aqui com essas carreiras em tricô até o finalzinho do meu novelo. Trabalhando sempre dessa forma. E os pelinhos aqui, ó, vão formando já o efeito do trabalho. Eu já fiz aqui o novelo todo
E ficou assim. Não deu o tamanho que eu queria. Eu precisaria de um segundo novelo. Como eu só tenho um novelo, eu vou fazer desse tamanho mesmo. Só me sobrou este tantinho aqui, que é o suficiente para eu fazer o arremate. Então, eu terminei a carreira aqui do lado avesso, eu estou do lado direito do trabalho. E agora eu vou finalizar da seguinte forma. Esse primeiro pontinho que eu estava só passando assim para a agulha sem trabalhar, aqui nessa carreira do arremate, eu vou trabalhar em tricô. Então, eu pego esse primeiro ponto, faço um tricô e agora eu faço mais um tricô. Eu preciso ter 2 pontos nessa agulha para passar um ponto por cima do outro. Lembrando que existem outras formas de se arrematar o tricô. Eu vou fazer dessa forma aqui. Eu fiquei com um ponto na agulha, então eu faço mais um tricô e passo esse primeiro ponto por cima do outro, assim. Sem puxar muito para o trabalho, né, não ficar repuxado. Dessa forma aqui, eu tô retirando os pontos da agulha, finalizando o meu trabalho. Sempre dessa forma, eu tenho 2 pontos, passo um ponto por cima do outro, fiquei com um. Faço mais um tricô e passo por cima. Faço mais um tricô e passo por cima. Vou seguindo assim. Depois de retirar todos os pontos da agulha, agora é só pegar uma agulha de tapeçaria e introduzir a pontinha do fio e fazer o acabamento final. Então, aqui eu costumo dar mais um nozinho para garantir mesmo que não vai desmanchar. E agora é só introduzir aqui em alguns fiozinhos, sem puxar muito, é só para esconder mesmo. Em qualquer pontinho aleatório. E depois de esconder assim algumas vezes, aí já pode cortar o fio e o tapete vai ficar prontinho. Eu vou dizer aqui exatamente as medidas. Lembrando que ele ficou pesadinho, então ele cede, ó. Puxar um pouquinho assim, ele vai ceder. Mas ele ficou com 38 centímetros de comprimento e de largura ele ficou com 51 centímetros e meio, mais ou menos. Então, o resultado é esse. Eu gostei bastante, mesmo não ficando do tamanho que eu queria, do tamanho que eu esperava. Mas já serve como base para novos tapetes. Então, para um tamanho maior, são necessários 2 novelos. Prontinho, a peça está prontinha para ser usada. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.
Caiu aí, menina? Que isso, menina? Você tá sem vergonha em cima do tapete? Você tá sem vergonha em cima do tapete, filha? Você gostou? Você aprovou, Zé, Malu? Hein? Menina!